Muito obrigada, senhor presidente, senador Jorge Viana, senhores senadores, senhoras senadoras. Também trago, nessa tarde, no plenário, um tema de extrema importância e que, de forma recorrente, tem sido abordado aqui por todos os senadores e senadoras, que é a questão da saúde pública do nosso país. O Movimento Nacional em Defesa da Saúde Pública, o Saúde Mais 10, é integrado por mais de 100 entidades, entre elas o Conselho Nacional de Saúde, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, e a Ordem dos Advogados do Brasil, que recolheu as assinaturas de mais de 1.800.000 assinaturas em apoio a uma proposição do mais alto interesse para os brasileiros. Trata-se, senhor Mozarildo Cavalcante, nosso senador de Roraima, do anteprojeto de lei de iniciativa popular que destina mais recursos do governo federal para a saúde e que foi entregue na semana passada ao presidente do Senado, senador Renan Calheiros, em cerimônia de que tive o prazer de participar. A proposta determina a destinação de 10% da receita corrente bruta da União ao Sistema Único de Saúde, ao SUS. É uma proposta generosa, ousada. Vamos lembrar que receita corrente bruta é a soma da arrecadação de tributos, impostos, contribuições e outras receitas recebidas pelo governo federal. Ao contrário do conceito de receita corrente líquida, não estão aí deduzidos as transferências constitucionais. Senhor presidente, a reivindicação refere-se, portanto, a percentual de uma base de cálculo extremamente ampla. Se a medida for adotada, portanto, proporcionará maior volume de recursos para a saúde, o que é vital para o povo brasileiro. Mas justamente por isso, por esta proposta, ocorre o risco de enfrentar maiores resistências. O projeto já havia sido entregue ao presidente da Câmara, o deputado Henrique Alves. De acordo com a Constituição, a sociedade pode apresentar ao Congresso um projeto de lei desde que a proposta seja assinada por 1% da população eleitoral, distribuídos por pelo menos 5 estados brasileiros. Trata-se de uma proporção de apoio extremamente elevada, o que dificulta a formação, a formalização de proposta de iniciativa popular. Reconhecemos essa dificuldade, tanto assim que aprovamos há poucos dias, na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, uma proposta de emenda constitucional que reduz essa exigência. Outra iniciativa de relevo é a proposta, a PEC, do eminente senador Pedro Taques, que está aqui presente, que permite a iniciativa popular também para solicitar urgência e proposições em andamento. Emenda do qual sou relatora lá na CCJ. Senhor presidente, senhores senadores, a visita dessas entidades em defesa da saúde pública ao presidente do Senado teve como objetivo justamente proporcionar urgência, senador Pedro Taques, à proposta da Casa e reforçar a necessidade de mais recursos para o setor de saúde. Disse-nos o coordenador do Movimento Saúde Mais 10, que participou dessa entrega da proposição, Ronald Ferreira dos Santos, que dispõe de estudos que indicam a viabilidade concreta de enfrentar os problemas da saúde brasileira, aprovados os 10%. Lembrou o coordenador ainda que o autor desta proposta não é o governo, não é a oposição, não é o partido A ou o partido B. São quase 2 milhões de brasileiros que apontaram quanto e de onde devem ser aplicados os recursos do orçamento, afirmou o participante dessa reunião. O presidente do Senado, Renan Calheiros, já observou que o Congresso está buscando formas de melhorar a situação da saúde no país. Ele lembrou que o Senado aprovou o substitutivo do senador Eduardo Braga ao projeto de lei da Câmara, de número 41 de 2003, que destina os royalties da exploração do petróleo à educação, que é 75%, e à saúde, que é 25%. Também a presidenta Dilma Rousseff vem se empenhando no combate às graves distorções que atingem o nosso sistema de saúde. É o caso do programa Mais Médicos,
que busca enfrentar o histórico problema da falta de profissionais dessa área nas regiões mais pobres do país, na periferia das grandes cidades e também na nossa querida Amazônia. Senador Mozarido Cavalcante, concedo uma parte a Vossa Excelência e depois uma parte ao senador Pedro Tax. Senadora Ângela, eu não vou abordar o programa Mais Médicos, até porque eu sou relator revisor dessa matéria, portanto, tenho que discutir e aprofundar esse tema para poder, do acordo, sair uma melhor versão. Mas quanto à questão do Saúde Mais 10, é muito importante que realmente tenha sido um projeto de iniciativa popular agora, porque nós já tivemos atrás a oportunidade na regulamentação da PEC 29 de estabelecer esses 10% como obrigatório para a União. E, no entanto, não conseguimos aprovar, porque ficou, então, obrigatório para os municípios 15%, para os estados 10% ou 12%, e a União ficou sem um percentual. Esse projeto, portanto, além da força de ter surgido da iniciativa popular, realmente restaura o que nós sempre defendemos aqui, que é realmente que a União tivesse, de fato, 10% do orçamento reservado para aplicar em saúde. Agora, assim como a saúde não tem só o problema de falta de médico, também a saúde não tem só o problema da falta de recursos. O mais sério que eu acho é a corrupção no setor de saúde. Lá no nosso estado mesmo, há pouco tempo, houve uma operação do Ministério Público Federal e da Polícia Federal em que se constatou o desvio de 30 milhões de reais num esquema de licitações fraudulentas na compra de remédios e de material de consumo nos hospitais. A CGU, o ano passado, publicou um parecer, uma matéria, dizendo que nos últimos 4 anos, portanto, do ano passado para trás, tinham sido desviados da FUNASA, que é um órgão de saúde e, inclusive, encarregada da assistência indígena, 500 milhões de reais. Então, eu sempre digo, e falei isso até para o ministro da Saúde, botar mais dinheiro, mas botar mais fiscalização, porque senão continua, e a gente vê isso de norte a sul, de leste a oeste, e imagine até lá no nosso estado que é pequenininho. Então eu quero dizer, aplaudir o pronunciamento de Vossa Excelência e dizer que de fato esse é um caminho muito importante para nós aproveitarmos agora esse projeto e resolvermos a questão do percentual. Senador Pedro Tax. Senadora, eu gostaria de cumprimentá-la pelo discurso e dizer que, quando eu me candidatei pela primeira vez, eu busquei os programas eleitorais de todos os candidatos do Estado de Mato Grosso nas últimas 3, 4 eleições. E todos defendem a saúde. Só já notou isso? Todos defendem a saúde. Há mais de 20 anos, desde a Constituição, você não encontra um político que não defenda a saúde. Agora, este movimento que Vossa Excelência está a fazer referência, em que milhões de brasileiros, quase mais de 2 milhões de brasileiros, vêm ao Senado, mas muitas vezes estes projetos de lei ficam aqui engavetados. E a proposta de emenda à Constituição, que para minha alegria se encontra sob a relatoria de Vossa Excelência, com a sua sensibilidade e conhecimento, ela pode resolver isso, porque o cidadão ele precisa fazer com que os projetos aqui possam ter prioridade, projetos como este. Hoje, qualquer pesquisa identifica que o principal problema do cidadão brasileiro é a saúde. Existe, sim, a questão de corrupção. Concordo inteiramente com o senador Mozarildo, mas também nós precisamos de gestão, nós precisamos de recursos para que nós possamos ter uma saúde que faça com que o cidadão tenha a sua dignidade na sua integralidade. Parabéns pela fala e eu fico feliz de a proposta de emenda estar sob a relatoria de Vossa Excelência. Muito obrigada, senador Pedro Tax. Eu queria agradecer e incorporar ao meu pronunciamento a parte de Vossas Excelências. Senador Mozarido Cavalcante, que sempre foi um defensor da saúde pública do nosso país e sempre acompanhou com muita presteza, com
como um verdadeiro fiscal dos recursos públicos investidos, inclusive no nosso estado de Roraima. E o senador Pedro Táxi, a gente está preparando, né, o relatório para apoiar a sua iniciativa favorável para que seja dado caráter de urgência na tramitação de projetos de lei de iniciativa popular. E eu penso que todos esses anos, que toda a classe política brasileira lutou para melhorar a saúde pública do nosso país, e eu também reconheço os avanços que a saúde pública teve nos últimos 10 anos no governo do ex-presidente Lula e da presidenta Dilma, mas nós todos reconhecemos, é uma unanimidade, que precisamos avançar muito mais. E nós estamos aqui no Congresso Nacional procurando fazer o nosso papel, legislando e atendendo os anseios e as reivindicações das ruas. Essa é uma demonstração. A PEC de Vossa Excelência, que eu sou relatora, é uma demonstração de que nós aqui do Congresso Nacional, os senadores e senadoras, estão tomando medidas para atender os anseios da população brasileira naquilo que ela diz que é onde precisa melhorar. Uma política pública que precisa, sem dúvida nenhuma, de um interesse maior dos poderes executivo e legislativo. Então, agradeço-os à parte de Vossas Excelências. Senhor presidente, eu vou, mais uma vez, reforçar aqui que é um desafio da maior seriedade a questão da saúde. E eu tenho aqui a confiança de que as medidas que estamos adotando, que estaremos, sem dúvida, contribuindo para enfrentar esses gravíssimos problemas e proporcionar o melhor atendimento à saúde dos brasileiros. É preciso reconhecer que a saúde está sendo subfinanciada, sem dúvida nenhuma, para atender às necessidades da população. Costumamos verificar cada dia as dificuldades enfrentadas por quem necessita do atendimento médico. As filas em postos de saúde e hospitais, com a demora a se aplicar as devidas medidas terapêuticas aos pacientes, constitui seus pontos mais visíveis. Qualquer cidadão brasileiro sabe dessas dificuldades. Decorrem, porém, de deficiências mais amplas. Já nos referimos à carência de médicos, mas faltam também outros profissionais de saúde. Fora dos grandes centros, essas carências se tornam ainda mais agudas. Há falta de postos de saúde e hospitais, embora devemos reconhecer que muito se fez nos últimos anos. A falta de gestão traduzida na dificuldade para os pacientes fazerem os exames prescritos, assim como para receberem medicação. Sabemos de hospitais importantes em que falta até esparadrapo. Existem problemas sérios de manutenção com equipamentos importantes quebrados com frequência e sem reposição. Caso de tomógrafos e outros aparelhos de alta tecnologia. A cada dia se registram casos em que uma ambulância salvaria vidas e uma que não há ambulância disponível para atender. Há também a necessidade de atualização permanente. Hoje, o mundo e o Brasil convivem com diferentes perfis de doenças. Exemplo seria a maior incidência de mais doença crônico-degenerativa ou doenças e agravos não transmissíveis. O uso de droga tornou-se causa permanente de enfermidades a que se precisa fazer frente. Enfrentamos ainda graves epidemias novas, como AIDS, dengue e outras. Juntam-se doenças velhas e novas, convivendo ao mesmo tempo. Tudo isso exige preparo especial em termos de qualificação de pessoal, de modelos de atendimento e, principalmente, de equipamento atualizado. Esse quadro, senhor presidente, mostra que o problema da saúde brasileira não se limita a recursos financeiros, como colocou aqui o senador Mozarildo Cavalcante. Mas torna claro também que, sem esses recursos financeiros, os problemas não serão enfrentados, não serão encontradas soluções. O papel dos serviços de saúde é ajudar as pessoas a viverem mais e melhor. Sem recursos, nós não chegaremos lá. Por isso, senhor presidente, eu queria aqui encerrar esse pronunciamento falando da grande importância e dos avanços que essa casa tem tomado no sentido de tentar amenizar os graves problemas da saúde pública em nosso país. Era isso, senhor presidente. Muito obrigada. Eu cumprimento a querida senadora.